Resolvemos iniciar nossa jornada como uma espécie de introdução ao circuito verdes da Serra do Sul de Minas. Um passeio em família, para conhecermos alguns lugares pitorescos que geralmente só vemos em placas na rodovia Fernão Dias. Vamos partir de nossa base em Pouso Alegre, atravessando o São José Pantano e o Pântano dos Rosas. Fazer a subida da serrinha em direção a Tocos do Mugi e em seguida conhecermos a maior estátua em homenagem a Nossa Senhora das Graças, em Bom Repouso. Uma coisa que aprendi a admirar e a gostar muito nessa minha vida é apreciar as diferentes paisagens das culturas do nosso Brasil. De praias e rios até as montanhas, sempre tem uma cidade que guarda lindas paisagens, comidas deliciosas e muita história para contar. Com tudo pronto e embarcados, saímos de Pouso Alegre em direção aos nossos destinos. Aos poucos, a paisagem urbana vai ficando para trás, dando lugar a estradas de terras, sítios e matas. É claro que esse tipo de viagem a gente não faz assim de uma hora para outra, de veneta. Nós gostamos de pelo menos parar um pouquinho para se programar minimamente que for, para pelo menos saber o que nós realmente queremos ver nessas nossas viagens. Por isso, eu gosto de escolher circuitos turísticos, que neste caso é o circuito turístico das Serras Verdes do Sul de Minas. Assim, uso muito o site da associação e o livreto, que são distribuídos em alguns estabelecimentos comerciais nas cidades que fazem parte do circuito. Então a ideia era pararmos em algum lugar que tem uma vista bem legal, bem bonita, e almoçarmos em família ali e curtir a tarde. Então, na noite anterior, preparamos o nosso almoço. Um pernilzinho de porco ao molho, que na minha modéstia parte, ficou muito bom. É bom mesmo, né? Bom mesmo. Nossa primeira parada desta pequena expedição é o distrito bem próximo de Pouso Alegre, São José Pantano. Esse é um daqueles lugares que o relógio parece funcionar mais devagar. Muita paz e tranquilidade. Era curiosidade mesmo de conhecer esse lugar que nos trouxe aqui. E voltaremos a visitar São José Pantano outras vezes. Afinal de contas, sempre tem uma quermesse boa em lugares assim. Por hora, aproveitamos para descansar um pouco, tomar um lanche e seguir em frente. Partimos em direção à Estiva, passando pelo distrito de Pântano dos Rosas. E em seguida, nessa rota, continuamos por estradas de terra tranquilas, margeando os sítios e suas criações e seus plantios e, é claro, o famoso Rio Mandu. E por falar em rio, eu acho lindo e fascinante ver esse pequeno rio, tão importante não só para as pessoas que vivem aqui, mas também pelo fato desse rio ser um dos principais afluentes do rio Sapucaí, que sua foz faz desaguar as águas lá no Rio Grande, que forma o Lago de Furnas. Então, adentrando pelo Pantano dos Rosas, chega a hora do desafio da expedição. Na verdade, não era para ser um desafio, porque antes de passar nessa estrada, eu olhei no Google Maps e dava para perceber que pelo Street View era uma estrada de terra normal, uma subida, né? Então você para pensar, tipo, se o carro do Google passou, qualquer carro passa. Mas não foi bem assim.
conforme subíamos, além de ficar mais íngreme, percebemos muitas pedras soltas e valas, mas muitas valas grandes no caminho. E conforme seguia, a mente já começava a gritar várias perguntas, do tipo, será que os pneus AT que eu coloquei vão aguentar? Será que subir só no 4x4 simples aqui é o suficiente? Será que é o mais correto? Bom, de toda forma continuamos, mas fui percebendo que as valas ali feitas para escoar as águas da chuva pareciam ser bem maiores e mais fundas do que deveriam ser. Eu sei. Não foi nem tão off-road assim. Mas para pensar comigo um pouquinho. A Stella é uma Nissan Frontier 2014. Praticamente todo original. Tirando o fato do reforço das molas, né, e da camper. Mas só por eu estar com a camper, significa que eu já estou sempre carregado. E mesmo com ela fechada, ela é um pouco mais alta. Né? Isso já faz com que mude o centro de gravidade do carro. Então, o fato dela poder tombar é algo que realmente não sai da minha cabeça, né? Principalmente comparando com o carro original, que não tem a camper. Então chegou o momento lá do desafio. Tinha uma vala em diagonal na pista, com mais ou menos 1 metro de largura, por uns 35, 40 centímetros de profundidade, e precisava atravessar. Depois ali de algumas ideias, né, como que ia fazer aquilo e tudo mais, tomei coragem e fomos em frente. Ainda bem que deu certo. Um pouquinho de emoção, mas deu certo e seguimos em frente. E eis que, por um acaso, e para ser mais exato, por sincronicidade, percebi algo no caminho que me chamou muita atenção. Era uma das capelinhas de apoio do Caminho da Fé. Foi algo muito especial. Foi um momento de agradecimento, descanso e renovação para continuarmos em frente, em todos os sentidos. Seguimos nossa pequena jornada pelo Caminho da Fé, até a aprazível cidade de Tocos do Mugi, situada a um pouco mais de 1.000 metros de altitude e ponto de encontro de 2 circuitos turísticos, o Caminho da Fé e os Serras Verdes do sul de Minas. Paramos para abastecer e conhecer rapidamente o centro da cidade. Ainda quero voltar aqui para comer um pastel de farinha de milho típico dessa cidade. Seguimos para nosso destino final, margeando o rio Mogi Guaçu, outro importante rio da bacia hidrográfica brasileira e de especial importância em minha vida, mas isso é assunto para um outro vídeo. Chegando em Bom Repouso, fomos direto para nosso destino, a estátua de Nossa Senhora das Graças. Com 20 metros de altura e localizada a 1.400 metros de altitude, esta é considerada a maior estátua em homenagem a Nossa Senhora das Graças que existe hoje em dia. O que eu realmente gosto nesses passeios é a conexão com a natureza. É ouvir o canto dos pássaros, sentir o vento enquanto aprecio a paisagem, encontrar cantinhos que parecem ter saído direto de um dos livros de Monteiro Lobato. Tirar um tempinho para ver a água passar. Subir e se sentir no topo do mundo.
é o famoso curtir o caminho. Eu acho que um ponto bem legal nesse caminho, principalmente se você tem um veículo 4x4 e quer fazer um passeio em família, com uma certa dose ali de aventura, é subir a serra lá no Pântano dos Rosas. Do mais, o caminho é bem tranquilo. Vale muito a pena se você quer passar um dia diferente e divertido com sua família e amigos. O lugar realmente é muito interessante. Tem uma bela vista para a cidade de Bom Repouso, tem estrutura com uma lojinha, tem banheiros e que no momento que estávamos lá estavam bem limpos. Fora isso, é uma paz sensacional. O mirante tem um espaço bem limitado para estacionar, então seja consciente em relação ao uso desse espaço. Não dá para montar acampamento e, dependendo do dia e horário, abrir toldos, espalhar cadeiras, isso acaba atrapalhando os demais visitantes. De toda forma, é um bom ponto de apoio para viajantes conscientes. Então, esse era o lugar que procurávamos para almoçar. Mas, sim, a chuva. Uma pequena tempestade bem na hora que montamos nossa cozinha. Porém, isso não nos impediu de saborearmos nosso almoço com uma bela vista. Os meninos correram para dentro do carro, a Nalu ficou dentro da camper e eu, pela correria de guardar tudo rápido, tive que me molhar um pouquinho, mas consegui ficar sentado ali na tampa da caçamba, saboreando meu lanche, curtindo a paisagem. Durante o caminho, vamos encontrando pessoas. E é muito legal ver a reação delas olhando para a Estela. Uns com uma cara de curiosidade, esperando para cumprimentar com "Opa, bom!". Esse aqui fez questão de dar uma boa olhada no carro todo. Foi engraçado. E foi isso. Um dia de aventura, contemplação e conexão. Voltamos para casa com a certeza de que esses passeios, por mais simples que sejam, nos afastam dos mares da sociedade moderna. O aparelho celular, tal do smartphone, só foi usado como GPS e para registrar nossa jornada. Sentimos a terra, o vento, a chuva e o fogo da aventura durante o trajeto e como família nos sentimos mais próximos e mais conectados e felizes. E no final, temos histórias para contar para os nossos colegas de escola, colegas de trabalho, para a família e até aqui mesmo na internet. Bom, é aquela velha história lá do filósofo Heráclito, né? Que nenhum homem nada no mesmo rio duas vezes, né? Nem porque a próxima vez o homem já não é o mesmo homem, nem o rio é o mesmo rio. Então é mais ou menos isso que acontece. Então quando eu faço uma viagem dessas em família, acho que todos nós voltamos para casa um pouco diferente. Nem melhor nem pior, só diferente. E isso acaba dando combustível para mais um tempo no trabalho, para mais um tempo na escola. Tem assunto para conversar com os colegas de trabalho. Molecada tem assunto para conversar com os colegas de escola, né? E assim isso nos renova cada vez mais. E de verdade eu acredito que essas experiências é o que traz a singularidade de cada um de nós, a singularidade da experiência.
Então isso que é tão importante e por isso se torna tão agradável e tão gostoso fazer esse tipo de expedição. Bom, se você for fazer um passeio desses e você já tem experiência no assunto, cara, vá em frente e se divirta. Isso é sensacional. Agora, se você, como eu, está começando essa jornada agora, e eu de verdade, eu acredito que ainda sou muito iniciante nesse tipo de assunto, cara, tenha em mente a sua principal preocupação, que é o bem-estar dos seus companheiros de aventura. Então, antes de sair de casa, verifica a previsão do tempo, verifica se tem lugar para se alimentar, como está a condição das estradas, e se possível, leva alguém junto com você, né, um segundo veículo, se for possível. Se não, tome sempre esses cuidados, tá bom? Afinal de contas, o bem-estar da família e dos seus amigos que estão junto com você vem sempre em primeiro lugar. Por aqui, nós somos educados com valores de que viajar é importante para a vida e é importante também para a formação do cidadão. É legal ficar consumindo, assistindo conteúdos de viagens, expedições na internet. É muito legal, eu tenho meus programas, meus canais favoritos, mas use isso como inspiração para você correr atrás das suas fotos, dos seus vídeos, da sua experiência. Muitas vezes eu converso com pessoas, colegas de trabalho, enfim, que relatam ter sonhos de viajar, sonhos de conhecer lugares maravilhosos no mundo, mas não conhece o próprio quintal da sua casa. Cara, começa pequeno, começa simples, para ir tomando gosto e tomando experiência, vivendo experiências de viagem. Faça igual o São Francisco de Assis, né? Começa pequeno, começa fazendo o que dá, o que é possível. E que daqui a pouco você está fazendo o impossível. Você nem imaginava que podia fazer. Bom, agora sim. Se você gostou desse conteúdo, você sabe o que tem que fazer. Deixa o seu joinha, curta o vídeo, comenta, deixa uma pergunta, eu vou ter o maior prazer em te responder. Agora, se você gostou muito desse vídeo, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha com aquela pessoa que vai ser o seu companheiro de aventuras na sua próxima expedição. E lembrando, o conteúdo é gratuito e essa é a nossa única moeda de troca para fazer com que o vídeo possa chegar a outras pessoas que, assim como você e eu, gostam desse tipo de passeio, gostam desse tipo de conteúdo. Até mais, a gente se vê por aí.